Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje, então, vou dar uma introdução do que é desbalanceamento rotativo e como que a gente mede algumas coisas disso aí. Depois, em outra aula, a gente vai até ver como que a gente posiciona massas para evitar o desbalanceamento rotativo, ou seja, para balancear alguma coisa, que é o mesmo efeito que você vê quando você leva sua roda para alinhar e balancear. O que está acontecendo? Coloca essa roda lá numa máquina, ela gira, ela vai medir onde que está o desbalanceamento da sua máquina, da sua roda, por que ela está girando de forma irregular, e vai te falar onde você vai colocar uma massa para fazer o balanceamento. Então, se você já viu esse procedimento aí em alguma mecânica, né, é basicamente isso, né? Eles vão lá, pegam uns pedacinhos de chumbo e vão colando em alguns locais específicos da roda para fazer o balanceamento. Hoje a gente vai começar a ver isso aí. Aí na próxima aula a gente já vê um pouco mais a fundo. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar como que a gente vai caracterizar esse problema, depois eu dou as soluções para vocês. Primeira coisa é caracterizar o que é um sistema desbalanceado. Sistema desbalanceado, então, é quando esse centro de massa de um corpo rígido em rotação não for o centro de rotação. O que significa? Que a gente vai ter uma excentricidade nesse nosso sistema. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um sistema de 1 grau de liberdade. Presta atenção, ó, ele só pode ir para cima ou para baixo. E eu tenho uma massa aqui, ó. Vejam, eu tenho uma massa girando aqui. Se eu, por um acaso, tiver uma massa diferente aqui, ó, numa certa distância, o que vai acontecer? Eu vou ter uma excentricidade. Se essa massa for girando, cada vez que essa massa estiver aqui numa extremidade, vai fazendo uma força num local diferente. Então, isso aqui vai vibrar com uma certa força harmônica. E isso aqui não vai estar no mesmo eixo de rotação. Eu vou chamar isso aqui de excentricidade. Excentricidade vai ser a distância da sua massa desbalanceada até o seu centro. E MR, que é o quê? A massa, essa massa aqui do desbalanceamento vezes a distância, vai ser eu vou chamar isso de desbalanceamento. Então, vamos prestar atenção aqui. Excentricidade é a distância da minha massa desbalanceadora para o centro. Agora, MR é o produto dessa massa com essa excentricidade. Eu chamo isso de desbalanceamento. Basicamente, isso aqui. Ó. Eu tenho, vamos supor que um motor girando, um eixo girando aqui. O que está acontecendo? Eu coloco uma massa bem aqui nessa extremidade. O que está acontecendo é que você vai ter o desbalanceamento gerado por essa massa. Porque à medida que essa massa aqui vai girando, a força, onde que ela for apontando, vai ser a máxima. Então, a hora que essa massa estiver aqui na parte de baixo, você vai ter uma força centrífuga aqui para baixo, né? E assim por diante. A cada ponto aqui, você vai ter uma força no local. E essa força vai ser diferente da força de excitação, da força que está no seu próprio motor. Então, olha aqui, ó, o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Você tem a sua referência, que é o motor, que está girando. Ó. O motor está girando. E como que você sabe que ele está girando? Porque isso aqui é uma função harmônica. Então, são ciclos se repetindo. Então, é giro. Então, fez um giro, o ciclo está se repetindo. Fez outro giro, o ciclo voltou a se repetir. E assim por diante. E essa nossa massa aqui está provocando uma outra coisa. Está provocando outras forças. Essas outras forças aqui, ó, eles estão agindo com uma diferença de fase.
Porque as duas são harmônicas, mas só que elas estão em fases diferentes. Se elas estão em fases diferentes, então perceba aqui, ó, enquanto uma está lá em cima, a outra ainda não chegou no máximo. Só vai chegar no máximo depois de um tempo. E essa diferença de tempo vai gerar o desbalanceamento. Enquanto uma está tendendo a ir para baixo, a outra ainda está indo para cima. Então, aí isso, o desbalanceamento vai gerar mais vibração, mais ruído no seu sistema. Beleza. Agora vamos lá. Vamos supor aqui que essas partes rotativas giram com a velocidade angular. Então, essa parte rotativa aqui, ó, essa massa, esse eixo rotativo que está gerando desbalanceamento, ela vai girar com uma frequência, com a velocidade angular, desculpa, de ômega radianos por segundo. Aqui é basicamente a mesma coisa. Sabemos, então, lá da física, que vai ter uma força centrífuga, que é gerada a partir dessa velocidade angular. Física 1, se não me engano, que vocês fizeram. E essa força centrífuga, que tem esse ponto de aplicação da massa M aqui, o F0, a gente vai, então, calcular com M, ômega quadrado, R. R, vocês lembram, que é a nossa excentricidade. M é a massa desbalanceadora, ômega, nossa velocidade angular. Beleza. Então, essa força vai girar junto com o motor, apontando para fora. Então, sempre para fora. Você tem alguma coisa girando, por exemplo, aqui você tem isso aqui girando, então, se tiver aqui na parte de cima, vai estar apontando para cima. À medida que for girando, vai apontando radialmente também, para fora. Então, nossa força centrífuga desbalanceadora é essa. Agora, eu posso decompor a minha força. Decompor a minha força é simplesmente colocar ela em seno e cosseno. Um que seja na horizontal e um que seja na vertical. Então, decompondo essa força aqui, a gente vai ter a força no tempo vai ser o M ômega quadrado R seno de ômega T. Por que a gente está interessado nesse movimento vertical aqui? Ó? A gente quer saber isso aqui. Por isso que é o seno. Poderia ser o cosseno se fosse o contrário aqui. Fator de amplificação. O fator de amplificação é aquilo que acontece com o seu sistema quando ele está desbalanceado. Então, é o quanto você vai amplificar a força que está acontecendo ali naquele sistema. Por exemplo, se ele funcionasse direitinho, sem balanceamento, teria uma força de 100 newtons. Se a gente calcular essa força de amplificação aqui, dá para a gente ter uma noção, por exemplo, o sistema está desbalanceado, está gerando uma força de 130 newtons. Então, você vai ter essa noção, que um sistema desbalanceado gera mais esforços. Então, o que é isso? X é amplitude. Amplitude, F0, nossa força aqui, ó, o K da mola. O V, o que é esse V, gente? Por que eu estou chamando isso aqui de V? Você já conhece isso aqui como R, que é a razão das frequências. Eu só não coloquei R aqui porque esse R já é excentricidade. Então, lembre, esse V aqui é a nossa razão de frequências. Dá para eu calcular o meu ângulo de fase também. E se eu substituir o meu F0, aqui, ó, esse F0, pela minha fórmula do F0, e também substituir o K igual M ômega N ao quadrado, mas por que eu estou substituindo K igual M ômega N ao quadrado? Por simplesmente, eu estou reescrevendo da forma que é. Qual que é a fórmula de ômega N? Ômega N é raiz de K sobre M. Então, suponha que eu tenho raiz de K sobre M ao quadrado aqui. A hora que eu elevo isso ao quadrado, então vou ter M vezes K sobre M. Então, corta os dois M's, você vai achar K igual a K, que é verdade. Então, por isso que eu estou utilizando isso aqui. Ó. Então, substituir essas duas equações ali no nosso fator de amplificação, a gente vai ficar aqui, ó, mx, m vezes amplitude,
amplitude de deslocamento, é aquela condição inicial que eu te dou, é esse x aqui, ó, sobre mr. Qual que é a diferença? Essa é a massa do sistema, então essa é a massa do sistema M maiúsculo, e essa é a massa do desbalanceamento. Então, é a massa do desbalanceamento. V, lembra que o V é a nossa razão de frequência. Eu só não estou escrevendo R para não confundir. Então, V, nossa razão de frequência. Então, esse aqui é o nosso fator de amplificação para o desbalanceamento rotativo. Agora, vamos analisar isso no gráfico. O que isso gera para a gente de diferenças? Então, estou só falando aqui para você, ó, que o V é o R, né, que é a nossa razão de frequência. E o que a gente consegue ver a partir desse gráfico aqui? Ó? No 1, fatores de amortecimento mais fortes tendem a diminuir o fator de amplificação. Peraí, só um minutinho, deixa eu mutar isso aqui. Fator de amortecimento mais forte, ou seja, quanto maior aqui o nosso fator de amortecimento, tende a diminuir o fator de amplificação e, em consequência, a amplitude de vibração, principalmente para valores menores do que 3. Então, estou te falando aqui, ó, quanto maior o seu fator de amortecimento, menor vai ser suas amplitudes e seu fator de amplificação, que é isso aqui, ó. Então, vejam, quanto maior, que é o 1, é o menor que tem de amplitude. Depois o 0,5, o 0,25 e assim por diante. E, principalmente, menor do que 3. Então, por quê? Depois que é maior que 3, tudo fica muito parecido. Então, tanto faz se você está utilizando esse aqui, como esse aqui, como esse aqui, que depois de 3 fica muito igual. Então, é isso aqui que está sendo falado. Para razões de frequência, que é esse V maior ou igual a 3, não tem nenhum proveito se você utilizar um amortecedor mais robusto. Beleza. Quando a gente tem nossa razão de frequências igual a 1, o que quer dizer? Que a sua frequência de excitação é igual à sua frequência natural. Isso acontece na ressonância, que é o ômega sobre o ômega n. Isso é a sua razão de frequências. Aí a gente acha qual que é a nossa amplitude da ressonância. Então, eu consigo achar esse ponto aqui, ó. Qual que é a amplitude que está acontecendo nesse ponto igual a 1? E vai ser a partir disso aqui, ó. Eu substituo esse V igual a 1 nessa equação aqui e vou achar. Vou achar exatamente isso aqui, ó. MR sobre 2 vezes fator de amortecimento vezes M. Então, essa é a sua amplitude na ressonância. E outra coisa, se a gente substituir isso no nosso ângulo de fase aqui, ó, a gente vai ver que nosso ângulo de fase na ressonância sempre é π sobre 2, que é 90 graus. E por fim, deixa eu mostrar aqui para vocês que tem uma coisa que é diferente. Nossos maiores valores de amplitude não acontecem na ressonância, acontecem um pouco à direita. Então, olha aqui, ó, é um pouquinho para a direita. Esse aqui também, ó, o máximo é um pouquinho para a direita. Esse aqui já é um pouco mais para a direita, e assim por diante. E eu consigo fazer isso, provar isso através da teoria dos máximos e mínimos, que a gente calcula onde que vai ser o máximo aqui e o mínimo através dessa fórmula. Então, com essa fórmula aqui, a gente vê onde que vai ser a amplitude máxima, que nesse caso não é na ressonância. Porque, pensa assim, quando você tem um desbalanceamento em fase com a sua força de excitação, você pode ter uma amplitude até maior. Isso aqui é o ângulo de fase, gente. A gente vê que na ressonância, olha aqui, ó, ressonância é o V igual a 1, que é o ômega sobre ômega n. A gente tem tudo convergindo para π sobre 2. Já para outros valores, isso varia.
Agora vamos lá fazer o exercício. Um gerador composto por um motor diesel monocilíndrico de massa 1.100 kg está montado sobre isoladores com rigidez equivalente de 1,5 aqui, 1,5 meganewton por metro. O pistão e a parte da biela equivalente têm massa de 26 kg e movem-se de forma harmônica na máquina no sentido vertical com curso 0,45 metros a 500 rotações por minuto. O curso é definido como 2 vezes a excentricidade. Então, eu estou aqui chamando a excentricidade de E, ao invés de R. E voltei para o R na nossa razão das frequências. A partir de um teste experimental, constatou-se que a amplitude de vibração em regime permanente do motor é XP 0,01 metros. Então, eu te dei qual que é a sua amplitude inicial, sua condição inicial, que é esse X aqui. Admitindo amortecimento viscoso, calcule o coeficiente de amortecimento desse sistema. Então, eu quero que você vai calcular isso aqui para mim e depois calcular o amortecimento, que é o C. Então, essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai utilizar. No exercício aqui, ó, nota, eu mudei para outra notação. Então, excentricidade chamei de E e nossa razão de frequências deixei lá naquele R, para ficar mais simples. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai, então, calcular qual que é a nossa velocidade angular. Velocidade angular ou frequência de excitação, mesma coisa. Como que eu faço isso? Eu te dei aqui, ó, 500 rotações por minuto. Então, como que a gente faz essa transformação? Multiplico por 2π e divido por 60 segundos. Então, tá aqui, ó, 500 vezes 2π dividido por 60. Eu saio, então, de rotações por minuto para radiano por segundo. Como que eu fiz isso? Porque 360 graus tem 2π radiano, aqui o 2π. E outra coisa é que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 está sendo aqui a divisão. Então, dá aqui 52,3 radiano por segundo. Agora, nossa frequência natural. Essa é a mais fácil, a gente lembra. Raiz de K sobre M. Então, raiz de K. K é 1,5 meganewton. Então, tá aqui, ó, meganewton por metro. Por isso que é a 10 a sexta aqui. Dividido pela massa do nosso sistema de 1.100 quilogramas. Então, isso aqui é a frequência natural do sistema. 36,9 radianos por segundo. E depois disso, a gente vai lá para a força de amplificação, que está escrito aqui dessa forma, ou se a gente lembrar como que a gente escreveu ela dessa forma aqui, ó, Mzão, que é o nosso 1.100, o Mzinho, que é o 26, o R, que é a nossa excentricidade, o X, que é a nossa amplitude inicial, o R, o V aqui, que é a nossa razão de frequências. Isso aqui é o que a gente quer calcular. Então, basicamente, primeira coisa, razão de frequências. Ômega sobre ômega N, dá 1,41. Achamos isso, então. Vamos lá. Excentricidade é 2 vezes o curso. O curso é 2 vezes a excentricidade. Então, se eu quiser calcular a excentricidade, então vai ser o curso dividido por 2. E o curso do pistão está escrito aqui, ó, 0,45 metros. Se eu divido ele por 2, dá 0,225 metros. A massa lá desbalanceadora é 26 quilos. Então, seria essa massa aqui, ó, 26 quilos. Como a gente pode calcular o fator de amortecimento, então? Substituo tudo aqui, faz essas contas. Como que você faz, então, para sair disso aqui, ó? Fez todas essas contas que estão aqui. Eleva tudo ao quadrado, eleva essa parte daqui ao quadrado, essa parte daqui ao quadrado, para você sair dessa raiz. Quando você sai dessa raiz, então você vai conseguir isolar o seu fator de amortecimento. Lembra, ó,
Isso aqui são só números, ó. Isso aqui é um valor. Isso aqui é outro valor, outro valor. Isso aqui é um valor com base no fator de amortecimento. O que você vai fazer é eleve isso aqui tudo ao quadrado, com isso aqui tudo ao quadrado. Aí você vai retirar essa raiz. Retirando essa raiz, você vai poder fazer a multiplicação aqui, chuveirinho, tranquilamente, para achar seu fator de amortecimento. O fator de amortecimento, quando você calcula, ele dá 0,133. Então, simplesmente pelo fato de isolar isso aqui, você achou 0,133. E como que a gente calcula nosso coeficiente de amortecimento? Simplesmente com 2 vezes massa, ômega n, vezes o fator de amortecimento. Isso vocês também já viram. Então, 2 vezes a massa, 1.100. Fator de amortecimento, a gente acabou de achar. Ômega n, sua frequência natural, aqui também. Então, você achou qual que é o coeficiente de amortecimento desse sistema desbalanceado. Então, 10.559,1 newton vezes segundos por metro. E é isso aí. Hoje é só isso. E semana que vem eu volto em desbalanceamento para a gente calcular como que corrige esse negócio aí. Eu vou só interromper a gravação, vocês podem falar comigo.